Doutora Tati, tem um xarope bom para tosse? Gente, essa é uma das perguntas mais comuns que eu recebo, tanto nas caixinhas de Instagram, quanto nas mensagens de pacientes, de familiares também, né? E às vezes até a gente gostaria de saber se isso existe. Mas vamos conversar de forma bastante clara sobre isso para a gente entender por que não existe um xarope bom para tosse, de forma geral. Eu sou a doutora Tati Lemos, você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. Toda semana tem conteúdo novo para sua família, se inscreve, deixa o joinha nesse vídeo, porque eu tenho certeza que essa é a dúvida de muita gente. E quanto mais você comentar, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações, mais essas famílias podem receber esse conteúdo de qualidade, tá bom? Gente, é importante a gente lembrar que quando eu uso, por exemplo, um medicamento para tosse, eu preciso estar tratando a causa dessa tosse. Tosse não é doença, tosse é sintoma. Então eu posso ter tosse, por exemplo, porque eu tenho uma sinusite. Eu posso ter tosse alérgica. Eu posso ter tosse por uma asma. Eu posso ter tosse porque, por exemplo, eu aspirei um corpo estranho, né? Uma criança que de repente estava comendo alguma coisa e acabou fazendo uma aspiração de um amendoim, por exemplo. Essa criança vai tossir. Eu posso ter tosse por refluxo. Então, dependendo da causa da tosse, pneumonia, né, e outras questões, eu vou dar uma medicação específica para aquela causa, vocês entendem? Essa medicação ela pode vir de várias formas. Ela pode vir, por exemplo, como um aerosol, que é o caso da asma, quando a gente usa a bombinha, né, do salbutamol para tratar a tosse da asma. Então, para essa tosse, não é um xarope a medicação indicada, é um aerosol, por exemplo. Eu posso ter uma pneumonia causando tosse e o principal tratamento para essa tosse da pneumonia é um antibiótico, que vai vir na forma de suspensão, ou pode vir injetável, ou pode vir em comprimido. Então, não necessariamente é um xarope, entendem? Então, usar um xarope para tosse pode inclusive ser perigoso. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente tem aquela tosse irritativa, né? Após um quadro, por exemplo, uma traqueite, e que tem raras indicações de um xarope sedativo da tosse. Eu vou usar um medicamento para cortar essa tosse, porque ela é resultante de um quadro que já foi tratado, já foi resolvido. Eu tenho aquela tosse final residual, uma traqueite, e eu vou usar, por exemplo, nesse caso esporádico, mais raro inclusive, né, um medicamento para cortar essa tosse. Gente, esse medicamento, o uso dele, por exemplo, pode ser perigoso quando eu tenho, por exemplo, uma asma, que a tosse, inclusive, é uma forma dessa pessoa respirar. Então eu tenho lá na asma, o pulmão fechou, a criança não consegue respirar, o arzinho não entra, não sai, e aí essa criança ela faz o quê? Ela tosse para jogar o ar todo fora. Por pressão negativa, ela respira. Então, naquele momento da crise aguda, a tosse, inclusive, era uma forma dela estar conseguindo respirar de tão fechadinho que estava aquele pulmão. E eu uso uma medicação para cortar o reflexo da tosse, ou, por exemplo, numa aspiração de um corpo estranho, e eu acabo atrapalhando um mecanismo que estava sendo de defesa dessa pessoa. Tirar a secreção, ou respirar, ou se livrar de um corpo estranho. Então, muito cuidado com essa ideia de xarope para tosse, né? Conversar com a sua vizinha, com uma outra pessoa, tomou um xarope para tosse que foi ótimo. Muito provavelmente ele não vai ser bom para você, porque a causa da tosse pode ser diferente, tá? Então, paciência com o seu pediatra quando ele diz que não tem um xarope bom para tosse, né, de forma assim geral. Cuidado com aqueles que vendem um xarope para tosse milagroso, né? Porque ele pode estar trazendo risco para sua família. E procure sempre uma avaliação quando a gente tem os sinais de alerta, né? A tosse que interrompe atividades, que atrapalha o sono, que tem falta de ar associada, que tem febre que não cede associada, que tem queda do estado geral, criança que não come. Nesses sinais de alerta, a gente vai levar essa criança para uma avaliação médica. Essa avaliação vai determinar qual é a causa da tosse e a causa da tosse vai te indicar o tratamento adequado, beleza? Espero que você tenha ficado um pouco mais esclarecido a esse respeito, porque eu sei que o que a gente quer é aliviar o sofrimento dos nossos filhos, é ter uma noite mais bem dormida em casa, né? Mas a gente tem que cuidar que as soluções fáceis, elas muitas vezes podem trazer alguns riscos, né? Eu costumo dizer que não tem solução fácil para problema difícil. E a tosse, principalmente dos pequenininhos, que frequentam a escolinha, que tem 8 a 12 infecções respiratórias por ano, ela é uma situação difícil, né, da gente estar manejando. Então, não tem solução fácil, não é um xaropinho milagroso que vai resolver o nosso problema, e a gente precisa compreender que muitas vezes eu posso estar colocando a minha criança em risco. Espero que vocês fiquem bem, sem tosse por aí e com bastante informação de qualidade para deixar vocês mais tranquilos, mais informados e mais seguros na hora de manejar a tosse do seu filho. Um beijo para vocês e até mais.